Cris, eu trabalho numa multinacional, então eu uso inglês boa parte do tempo. Eu falo bem no dia a dia, mas quando eu preciso fazer uma apresentação, parece que somem as palavras. Não faz sentido se eu falo bem. Por que isso acontece? Pois é, não faz sentido, mas faz sentido do ponto de vista de como a ansiedade funciona. Agora você vai entender exatamente por que isso acontece. Quando a gente vai fazer uma apresentação, uma reunião, principalmente quando é a gente que vai apresentar, a gente tem uma situação aí natural que a gente vai ter a nossa ansiedade acionada, certo? Porque é uma situação que é nova, que é imprevisível, que envolve aí uma certa importância, porque normalmente a gente tem ali uma responsabilidade, ou tem pessoas ali, né, que tem uma certa responsabilidade, então entra no critério do nosso cérebro acionar o nosso modo de alerta, nos colocar com a ansiedade acionada. Então isso é certo que quando a gente vai ter alguma apresentação, pelo menos um pouquinho, a sua ansiedade vai ser naturalmente acionada, tá? Agora, por que tem uma dificuldade aí de lembrar, né, com o inglês, parece que as palavras, a linguagem, por que isso acontece? Então, a ansiedade, ela é uma resposta biológica do nosso corpo, ela é instintiva e ela é um modo de alerta padrão, não importa o que, se é uma reunião, se é um predador, se é um acidente, enfim, não importa qual é o tipo de situação, a resposta da nossa ansiedade, a resposta que o nosso cérebro, né, aciona em nós, ela é padrão. E o que essa resposta faz? Ela prioriza as funções que são mais relacionadas com a sobrevivência, que vão nos colocar numa performance de reagir a uma situação aí de emergência e vai minimizar, deixar em stand-by as funções que não são tão prioritárias para um momento aí de emergência. E quais são essas funções aí que ficam mais de lado, né? Que ficam em stand-by nesse primeiro momento aí que a ansiedade está acionada? Fica em stand-by todas as funções do nosso córtex. Então entram aí raciocínio lógico, raciocínio estratégico, a nossa criatividade, o nosso foco, a nossa concentração e a linguagem. Tanto o acesso à nossa memória, que daí no inglês você precisa articular, né, com a memória em relação às palavras, mas também a sua linguagem. Então, por isso que a gente gagueja quando a gente está muito nervoso também. E aí, então, você tem uma dificuldade quando você está tenso, quando você está nervoso ou ansioso, numa situação ali, por exemplo, como se fosse uma apresentação, uma reunião, naturalmente, nem que seja um pouquinho. Então, o acesso à sua memória, a sua capacidade de articular a comunicação, a linguagem, ela fica realmente reduzida. Então, é por isso que a gente tá tudo ali, seu inglês tá ali, é o mesmo inglês que funciona no seu dia a dia, que você já tem, como você disse, eu mando bem, eu falo super bem no dia a dia. Nas situações que você tiver mais apreensivo, sob pressão, às vezes para resolver alguma coisa, ou apresentando, você vai ter então uma minimização dessa sua capacidade, porque é algo que acontece instintivamente. Então, o que a gente precisa fazer diante disso? Primeiro, saber que isso não é uma escolha nossa, né? E é o seu mecanismo de defesa funcionando. Mas é claro que ele não te favorece para esse momento. Então, a primeira coisa é, tudo bem, isso está acontecendo. Segundo, eu não preciso me preocupar que logo isso acalma, né? Logo isso volta ao normal. Normalmente, quando a gente começa a falar numa apresentação, os 5 primeiros minutos, às vezes a gente fica um pouquinho nervoso e parece que depois vai melhor, né? Porque a gente acaba ficando um pouco mais calmo, saindo daquela expectativa. Então, quanto mais você ficar preocupado que você está errando, que você não está lembrando, você vai ficar mais tenso e aí não vai fluir. Então, se você procurar lidar com um pouco mais de naturalidade, saber que logo passa, que logo engrena, né, que é só você continuar que vai dar tudo certo, já é uma forma de você favorecer a tua linguagem, tá? E você pode, claro, se preparar um pouquinho com alguma técnica, enfim, usar algum recurso aí para baixar um pouco essa adrenalina antes da apresentação. Então aqui no canal tem sempre várias técnicas e dicas, você vai encontrar aqui várias técnicas, principalmente a da respiração diafragmática, que é bem rapidinho da gente fazer, que você pode fazer então antes dessa reunião, para que você não comece a tua apresentação com uma ansiedade mais alta, né? Para que você comece, claro, um pouco zerado não vai dar, porque faz parte do nosso funcionamento, mas para que você comece essa apresentação um pouco mais calmo, né? Que não fique tão no pico da ansiedade
e aí com certeza a sua linguagem vai estar favorecida. Importante você não ter dúvidas sobre você mesmo, de você não ficar pensando nem na hora ou depois da reunião, nossa, eu sou inseguro, ou eu não estou lembrando, será que meu inglês está piorando? Não entra nesse raciocínio porque ele não é real, né? É só realmente a sua capacidade de linguagem e de memória que fica reduzida quando qualquer pessoa tem a ansiedade acionada.